Hey there! Na aula de hoje, vamos estudar alguns erros comuns que nós brasileiros cometemos quando estamos aprendendo inglês. Uma das primeiras confusões que fazemos entre o inglês e o português ocorre quando falamos sobre a idade. No português, perguntamos: quantos anos você tem? E respondemos: eu tenho 32 anos, ou eu tenho 32. Mas no inglês não dizemos que temos a idade, nós somos a idade. Portanto, usamos o verbo to be e não o verbo have. Então a frase I have 32 years old é incorreta. O correto seria I am 32 years old. You aren't 22. Is she 6 years old? Para perguntarmos a idade de alguém, não dizemos algo como How many years do you have? O que seria uma tradução direta do português. E sim, How old are you? I am 9 years old. O próximo erro é sobre o uso da palavra shopping. No português dizemos que eu vou ao shopping, o que às vezes nos leva à tradução incorreta. I am going to the shopping. Shopping é uma atividade e não um lugar. É o ato de fazer compras. For example, I'm going shopping with my daughter. Usamos go to para lugares que vamos. Então, após go to, precisamos de um substantivo, o nome do lugar para onde vamos, como o mercado, o cinema, a loja, o shopping, entre outros. No português usamos shopping para o local. Porém, para o lugar que conhecemos no Brasil como shopping, usamos as palavras mall, shopping mall ou shopping center. For example, there is a large mall on the street. I'm going shopping at the mall. O próximo erro é sobre os possessivos. É comum confundirmos your com his ou her. Isso acontece devido à influência da nossa língua nativa na qual isso ocorre. Imaginem a seguinte situação. Dois amigos, Clark e Erica, estão em uma lanchonete conversando. Um outro homem chamado Douglas chega na lanchonete. Erica pergunta para Clark: Who's that? Clark responde: That's Douglas. I love his car. Aqui, Clark está se referindo a um carro que pertence ao Douglas. Agora, se a frase dita por Clark fosse That's Douglas. I love your car. Estaríamos usando o possessivo your, o que daria a entender que Clark estaria se referindo ao carro da Erica, o que não faria sentido algum. Essa confusão acontece pois traduzimos your para seu no português. No português usamos seu para o sentido de dele ou dela. Porém, no inglês não podemos utilizar your no lugar de his ou her. Your só será utilizado aqui quando estivermos falando diretamente com a pessoa que possui o elemento citado. As formas possessivas my, your, his, her, its, our, your, their precisam ser condizentes com o sujeito que as antecede. Na primeira resposta de Clark, I love his car, Clark se referia a Douglas. Como Douglas é um homem, seu sujeito é he, que tem como forma possessiva his. Portanto, a frase está correta. Já na frase That is Douglas. I love your car. Clark está tentando se referir ao Douglas, mas acaba utilizando o adjetivo possessivo your, seu, que é empregado para demonstrar a posse quando o sujeito da frase é you, você, tirando assim totalmente o sentido da frase. This is your car. This is his car.
This is her car. Outro erro muito comum acontece com o pronome it, quando não há um sujeito específico. Primeiro vamos entender como isso funciona no português. Vamos usar o verbo comer no presente do indicativo como exemplo. Eu como, tu comes, ele come, ela come, você come. Nós comemos, vós comeis, eles comem, elas comem, vocês comem. Digamos que eu tenha a frase eu como frutas. Se tirarmos o sujeito eu e ficarmos apenas com a frase como frutas, entenderemos que o sujeito da frase seria eu, mesmo que a palavra eu não esteja ali. Afinal, se imaginarmos outro sujeito, a conjugação do verbo estaria incorreta. Seria impossível imaginarmos algo como tu como, ele como, ela como, você como, nós como, e assim por diante. Se a frase fosse nós comemos frutas e retirássemos nós, ficando apenas com a frase comemos frutas, também ficaria implícito que o sujeito seria nós, sendo impossível dizer algo como ele comemos frutas ou eu comemos frutas. Assim, concluímos que no português o sujeito muitas vezes não está explícito em uma frase, mas podemos determiná-lo de acordo com a flexão do verbo. Já no inglês, na linguagem formal, com exceção das frases imperativas, não omitimos os pronomes sujeito antes dos verbos. For example, I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, you eat, they eat. Comparem com o português e percebam que o verbo comer não sofre mudança alguma. A única exceção ocorre com he, she e it, onde adicionamos a letra S. Voltando para as frases em português, eu como frutas. No inglês, I eat fruits. Se retirarmos o sujeito I, teremos a frase eat fruits. E, ao contrário do português, não conseguimos definir qual é o sujeito da frase apenas pelo verbo, já que usamos a forma eat para todos os sujeitos. Ou seja, a frase poderia ter como sujeito I eat fruits, you eat fruits, we eat fruits, and etc. Não sendo possível identificar o sujeito baseando-se apenas na forma do verbo. Some more examples. Em português dizemos fomos ao mercado semana passada, ou nós fomos ao mercado semana passada. No inglês, precisamos deixar claro quem foi ao mercado. Precisamos usar o sujeito we. We went to the market last week. Em português, dizemos não gosto de melancia, ou eu não gosto de melancia. No inglês, devemos deixar claro que o sujeito da frase seria eu. I don't like watermelon. Nesses exemplos, usamos os sujeitos nós e eu. Porém, muitas vezes não temos um sujeito específico para determinada frase. É aqui que ocorre um dos nossos erros mais comuns. Vamos analisar a frase. Está chovendo. Geralmente, um estudante iniciante dirá is raining, sem adicionar sujeito algum, pois is é uma das formas do verbo to be, e como sabemos, ele pode ter o significado de estar. Porém, como já dito, no inglês todas as frases não imperativas precisam de um sujeito. Então pensem, para a frase está chovendo, qual sujeito poderíamos usar? Ela está chovendo? Você está chovendo? Ele está chovendo? Como podem perceber, nenhum dos sujeitos faria sentido, e é aqui que entra o sujeito it. It is raining. Entendam que o sujeito it aqui não tem tradução, e apenas está ali porque precisamos de um sujeito. Agora imaginem que alguém nos pergunta que horas são, e respondemos. São 5 em ponto. Como a palavra são é uma das conjugações de ser, mais uma vez seria comum que um aluno apenas usasse o verbo to be.
is. For example, is 5 o'clock. Novamente, falta um sujeito. Qual deles poderíamos usar? We are 5 o'clock. She is 5 o'clock. You are 5 o'clock. Mais uma vez, nenhum deles seria adequado, então usamos o nosso sujeito fictício, it. It's 5 o'clock. Mais alguns exemplos? It's expensive. It is very good to be here. Is it open? Okay, that's the end of our first class about some mistakes we make in English. Thank you for watching and have a nice day. See you next class.